7 dicas para começar a sua empresa. Então a primeira coisa que você precisa pensar é o que você vai resolver, o que você quer fazer. Então existem duas formas aqui de você decidir o que você vai fazer com a sua empresa. Uma é qual problema você quer resolver, e aí beleza, você vai naquela linha de vou resolver esse problema e criar uma solução em cima disso. Ou uma outra que é a forma tradicional, que é o que eu faço bem, o que eu sei fazer. Então você vai lá e faz essas duas formas, ou você pode juntar as duas, o que você faz bem e o problema que você vai resolver. Esse eu acho que é o melhor dos mundos, é pegar o que você já sabe fazer com o que você consegue resolver do mercado. E aí um ponto importante para quem está começando a empresa é que a inovação ela não está no simples fato de fazer algo que não existe. Está no fato de fazer o que já existe de forma melhor. E não necessariamente de forma tecnológica. Então você pode fazer o que já existe de forma sem ter tecnologia, sem ser uma startup, sem inventar algum software, alguma coisa do tipo, e fazer melhor. E o outro ponto importante para quem está começando é o simples fato de você fazer o básico, em muitos casos, você já está sendo melhor do que todo mundo, porque a maioria das empresas não fazem o básico muito bem. Conheça bem quem vai comprar teu produto, o que eles esperam desse produto, o que tem no mercado hoje que eles não gostam, o que eles gostam no mercado hoje. Então assim, o ideal é que você possa conversar com essas pessoas antes de começar, para você entender, porque assim, muitas vezes a gente quando está começando a empresa, a gente tem a nossa visão do que a gente quer vender. E não pode ser isso, não é o que você quer vender, é o que a outra pessoa quer comprar. Então é muito importante você conhecer esse seu potencial cliente quando você estiver começando o seu negócio. O terceiro ponto muito importante é de onde vai vir o dinheiro para a empresa. O que você vai fazer para que a empresa ela tenha dinheiro? Então existem algumas formas de financiamento, tem um outro vídeo nosso falando um pouquinho sobre isso, sobre formas de financiamento, depois dá uma olhada no nosso canal no YouTube ou no Instagram, que a gente vai explicar um pouquinho sobre algumas formas de você financiar a tua empresa, para que você possa tomar a melhor decisão, porque a empresa ela vai precisar de dinheiro no começo. Algumas empresas precisam de mais, outras empresas precisam de menos, mas todas as empresas precisam de dinheiro no início. Ainda falando sobre dinheiro, um outro ponto importante é, preciso pedir demissão para começar a minha empresa? Num primeiro momento, não. Pelo contrário, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, se for possível, você conciliar trabalho e o novo negócio é o ideal. Porque o trabalho você tem a segurança e na empresa você vai ter ali algo novo que você pode alcançar muito mais do que talvez no seu emprego atual. Mas você trocar algo sem estar preparado, trocar um pelo outro sem estar preparado, pode ser uma grande dor de cabeça para você. Então, qual é o melhor momento de você sair da empresa? Uma é quando quando você estiver saindo do seu emprego, né? Uma é quando a empresa ela estiver já dando o resultado que você está ganhando hoje e ela consegue se manter e dar o que você precisa, né? Para você poder viver, pagar seu aluguel, pagar a parcela do seu apartamento, da sua casa, pagar a parcela do carro, pagar o que for que você tiver de custo. Ou a outra opção é que você tenha dinheiro guardado suficiente para se manter aí de 6 meses a 1 ano sem trabalhar. Então se você tiver uma desses dois casos, aí você pode sair do trabalho. Assim, essa dica é para que você não faça igual muitas vezes a gente já viu muitas pessoas fazendo. Então as pessoas, por exemplo, venderam carro, pegaram dinheiro emprestado, saíram do emprego, começaram o negócio e aí depois de 4, 5 meses o dinheiro acabou, o negócio não deu certo como a pessoa esperava, que era para poder pagar todos os custos dela, pagar o empréstimo, pagar a empresa, e aí a empresa fechou. Então o ideal é que você consiga conciliar isso no primeiro momento, e claro, com a empresa evoluindo você vai ter que sair, mas pelo menos você tem essa segurança por um momento, então é bom ter esse cuidado. Um outro ponto importante é o tempo entre planejar e começar. É importante planejar, é importante você estar preparado, mas é importante também começar. Muitos aprendizados você só vai ter na prática. Muitas vezes na teoria você acha que as coisas vão funcionar de uma forma, mas quando chega na prática ela muda. Tem uma frase, eu já escutei o Thales Gomes falando sobre ela, se eu não me engano Gustavo Caetano também, que diz o seguinte: entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. O que significa isso? Que muitas vezes o seu planejamento ele não vai estar de acordo com o que está na prática. Então é importante você ter o planejamento, é muito importante, mas comece a prática. E aí qual é o ideal para você começar? Faça um MVP, começa com o mínimo produto viável. Qual é o mínimo que você precisa para começar a tua empresa? Começa com isso e vai evoluindo, que aí você vai aprendendo com os consumidores que você tem, vai aprendendo, ganhando dinheiro e vai construindo aí a empresa. Beleza, você escolheu, está começando a empresa, escolheu uma marca para você. Isso é importante, você ter uma marca. Em geral, marcas pessoais, dependendo do que você for fazer. Se for, por exemplo, um produto totalmente ligado a você, beleza, pode ser uma marca pessoal, mas se não, o ideal é que você tenha uma marca separada da sua pessoa física, digamos assim.
Isso vai ajudar com o crescimento da marca, ela não tá tão focada em você. Então isso ajuda com que as pessoas elas despersonalizem, né? Você da empresa, então isso já ajuda. E um ponto muito importante com a marca é ter o cuidado, primeiro, de verificar se sua marca ela realmente pode ser sua, se essa marca que você está querendo criar, se não tem outra pessoa, se pode ter as redes sociais dela, ou variações dela, ou se e também, né, na verdade, ou não, e também se tem a marca ou a variação dela na questão da URL para o site. Então é importante você ver se não tem ninguém usando já com registro no INPI, se já tem alguém usando nas redes sociais e se já tem alguém usando a URL. Ou se tem variações. Então, por exemplo, quando minha esposa e minhas irmãs foram abrir a marca A Luz, que é a loja de roupa delas, não tinha o Instagram, né, Facebook, as redes sociais e nem o site A Luz. Então o que a gente fez, né, nesse momento? A marca ela não era registrada por ninguém no setor que a gente queria, na categoria que a gente queria. Então um exemplo aqui, por exemplo, é a marca da minha esposa com minhas irmãs, a Luz. Então elas não tinham as redes sociais e nem a URL, mas o nome não estava registrado em nenhuma empresa para o segmento delas, né, que é o segmento de vestuário. Então o que elas fizeram? Elas botaram o nome da marca é a Luz e nas redes sociais e na URL do site, elas colocaram como Use a Luz. Então nas redes sociais é use.aluz e no site é a luz. É usealuz.com.br. Então o que acontece? Mesmo tendo essas pequenas variações, a marca ela vai ser delas. Teve uma pequena mudança no Instagram, mas que não muda, não descaracteriza a marca. E tem a questão do site, que também não descaracteriza a marca. Faz sentido por ser uma marca de roupas. Então use a marca de roupas delas, que é a Use a Luz. Então assim, é importante você ter esses cuidados, por quê? Primeiro, se você começar a usar uma marca que alguém já seja dono dessa marca, lá na frente você pode ter um problema porque essa empresa ela vai chegar para você e falar, olha, você não pode usar essa marca. Isso aconteceu com um cliente nosso. Ela colocou uma marca, depois de certo tempo ela recebeu um contato da empresa pedindo para que fosse retirada a marca e ela teve que mudar. E aí você tem que fazer, se você já abriu o CNPJ, você vai ter que mudar no CNPJ, você vai ter que mudar às vezes na placa, às vezes na reforma que tu fez, você mandou fazer cartão, mandou fazer um monte de coisa, você vai perder tudo e vai ter que fazer uma nova marca. E aí, tendo essa marca, é importante que você faça o registro dela, para que você garanta que essa marca seja sua e que ninguém vai utilizar a sua marca indevidamente. É muito importante você tomar esses cuidados. E por último, e assim, não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas é importante que seja feito, é a formalização. Então existem duas formas basicamente de você formalizar uma empresa que está começando. Uma é como uma MEI e a outra é como uma empresa do Simples Nacional. Em 99% dos casos, esses vão ser as melhores formas de formalizar. E aí se você for um empresário sozinho, você pode formalizar como uma sociedade unipessoal. Ou se você for ter sócios, que aí MEI não pode ter sócios, né? Você formaliza como uma sociedade limitada, onde você pode ter esses sócios. Então são essas 7 dicas para te ajudar, que está começando um negócio, a tirar ele do papel e fazer ele acontecer. Um abraço e bons negócios.